Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Fronteiras Coletivas do GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas, e nós somos uma organização que promove a ampliação e o fortalecimento da filantropia e do investimento social no Brasil. Quem fala aqui é a Erika Sais, eu sou pesquisadora, colaboradora do GIF e coordenadora do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. E esse é o 6º episódio dessa série realizada com o apoio da Louds Foundation. Antes da gente começar, mais uma vez, aquele lembrete. Busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. E hoje a gente vai falar de cultura e a presença dela na atuação da filantropia e do investimento social privado. Aqui no país, nas últimas décadas, a cultura recebeu bastante apoio do investimento social para fazer as coisas acontecerem e o setor cultural se desenvolveu muito. Isso porque a política cultural do Brasil está muito ancorada nas leis de incentivo. Isso desde a nossa primeira lei federal de incentivo à cultura, que foi a chamada Lei Sarney, em 1986. Essa lei foi cancelada em 91, mas logo depois surgiu uma outra, essa bastante conhecida por todo mundo, que é a Lei Rouanet, uma lei de incentivo à cultura que já tem mais de 30 anos. Para você ter uma ideia, a Lei Rouanet aporta mais de R$1 bilhão por ano no setor da cultura no Brasil, o que é mais dinheiro do que o total de investimento da própria Secretaria Especial de Cultura na área. Acho que isso deixa claro pra gente o grau de importância da parceria entre a cultura e o setor privado. E é por conta dessa relação tão estreita e da importância da cultura em uma sociedade que a gente vai falar desse assunto nessa semana. Cultura é também um tema bastante transversal, muito presente, por exemplo, na educação, que ainda é a principal área de atuação do setor. Cultura e arte aparecem em 4º lugar. 51% dos investidores sociais têm projetos nessa área, segundo os dados do Censo GIF. Mas a cultura não está presente apenas na agenda da educação. Ela aparece com muita força também nos debates e atuação para a promoção de cidades justas e sustentáveis. Para quem quiser saber mais sobre essa relação, pode assistir a mesa que realizamos no ano passado no trilho do Congresso GIF. Cooperação e Investimento Social por Cidades Justas e Sustentáveis. É só entrar no site do Congresso e buscar esse painel. E você também pode ler mais sobre o assunto na publicação O que o investimento social pode fazer por cidades justas e sustentáveis no site do projeto ISP-POR do GIF. Os links estão na descrição deste episódio. Os convidados deste episódio do podcast GIF são 2 especialistas na área, gestores de recursos de investimento social privado em cultura. A gente começa falando com o Eduardo Saron. Ele é diretor do Instituto Itaú Cultural, além de secretário-geral da Associação Nacional de Entidades Culturais Não Lucrativas. O Itaú Cultural você deve conhecer. É uma organização criada em 1986, voltada para pesquisa, produção de conteúdo e para o mapeamento, incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Cada vez mais a arte, a cultura, as ações culturais, as políticas culturais têm que ter dados, tem que ter evidências, tem que ter informação, até para exigir da sociedade, das empresas e dos governos mais energia para isso tudo. O nosso segundo convidado é o Roberto Guimarães, diretor de cultura do Instituto Oi Futuro. O Instituto existe desde 2001 e trabalha como um laboratório remix de iniciativas inovadoras que envolvem expressões artísticas, educacionais, sociais e esportivas. É impossível não pensar, por exemplo, num consumidor feliz, contente com o serviço, que se ele não estiver também contente com o seu entorno, com o que lhe é apresentado como possível condição de fruição de arte e cultura. Eu conversei primeiro com eles sobre os últimos 25 anos da atuação da filantropia e do investimento social com foco em cultura. Mas antes da gente ouvir a resposta deles, eu te lembro que a qualidade do áudio pode mudar um pouquinho, já que todo mundo gravou da própria casa. Nos últimos tempos, a cultura se apoiou muito no investimento social privado para poder fazer acontecer
Naturalmente, isso é fruto das leis de incentivo, né? Toda a política cultural do Brasil, ela está muito ancorado em torno das leis de incentivo. Também tem algumas empresas que aportam recursos independente do incentivo fiscal, né? O caso do Itaú é muito claro sobre isso, por meio do Itaú Cultural, enquanto a gente tem em média 100 milhões, um pouco mais, um pouco menos a cada ano de incentivo fiscal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Itaú Cultural também aporta os mesmos 100 milhões, um pouco mais, um pouco menos, de recursos sem o incentivo da Lei Rouanet. Mas a partir do incentivo fiscal, também o mundo da cultura, os profissionais da cultura se profissionalizaram. Se, por um lado, há uma constância no investimento social privado para a cultura em virtude do incentivo fiscal, há também um aprimoramento deste profissional de cultura para poder não só conquistar este recurso, ter o seu projeto aprovado junto ao órgão de cultura federal, mas também poder prestar contas adequadamente, ter estrutura de governança adequada, com maior ou menor escala, dependendo do projeto, da produção independente, a uma OS, a um grande museu, uma grande orquestra. Essas estruturas foram se profissionalizando ao longo do tempo para, inclusive, poder ampliar a sua capacidade de execução. Então, se por um lado a sociedade tem se utilizado bastante, né, do incentivo fiscal para apoiar a cultura, o mundo da cultura também se profissionalizou. A atividade artística, a atividade cultural ganha cada vez mais musculatura a ponto da governança, do bom uso do recurso e da necessidade de se ter mais transparência, também passou a ser um dos objetivos da execução e dos projetos e dessa grande parceria público-privado e dessa grande parceria entre as empresas e o mundo da cultura em virtude desse modelagem que é muito característica do modelo brasileiro. Podemos falar, inclusive, que o terceiro setor mesmo passou por mudanças, né? Não só de mudanças de percepção pela sociedade, como também dos próprios investidores em relação à cultura. Cada ano que passa, todos nós percebemos, enquanto sociedade, a importância da arte nas nossas vidas, a arte como poder transformador dos cidadãos, da cidadania, e não foi diferente com o terceiro setor. Nos primeiros tempos, as fundações e instituições pode-se afirmar que trabalharam mais com projetos voltados numa linha social, alguns poucos trabalhando com cultura de início e de saída, mas de lá para cá, muitos se deram conta desse poder transformador da arte na vida dos cidadãos e passaram também a ter como missão trabalhar com cultura e arte. De lá para cá, muitos institutos e fundações desenvolveram projetos de apoio a projetos culturais pelo Brasil. Em um desses casos é o nosso Instituto, o Oi Futuro, que já nasceu com uma área destinada à cultura. Lá naquele tempo, em 2001, a gente já via necessidade, a gente já trabalhava com cultura e já via necessidade de trabalhar com essa área no sentido da transformação possível através da arte. A partir da sua análise, em que pé você acha que a gente estava ali no começo dos anos 80? Como foi esse processo de evolução e onde a gente está agora? É interessante notar também que nesses anos, nessas décadas, né, o nosso vocabulário também foi acrescido de algumas palavras, né? Democratização, por exemplo, democratizar, né, é um verbo que nasceu de umas décadas para cá e está na boca de todo mundo hoje, como acesso também, né? O democratizar, o verbo, o acesso substantivo também está na boca de todo mundo, mas de fato a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe da necessidade do acesso, sabe da necessidade da democratização, mas ainda são desafios constantes para quem trabalha na área, no terceiro setor. Eu acho sim que houve um avanço na medida, como eu falava no começo da resposta, né? Assim, o fato simples da gente incluir no nosso vocabulário essas palavras, né, nos faz lembrar da necessidade das nossas próprias missões.
mas o brasileiro médio de lá para cá talvez tenha tido um sentido um pouco mais de pertencimento do que é a cultura e a sua cultura e sua arte. Nesse sentido, eu acho que os institutos e fundações tem um papel muito importante nessa democratização, na medida em que, pela própria natureza de trabalho de cada um dos institutos, assim, talvez eles tenham uma visão, nós tenhamos, né, enquanto instituto e fundações, uma visão mais privilegiada do todo, do mapa do Brasil, das ações feitas em cada município, em cada estado. Talvez o que falte seja mais ações assertivas, mais políticas públicas e talvez até ainda um maior diálogo entre os institutos e fundações, maior troca das experiências para que a gente possa atuar mais em conjunto. O Brasil, historicamente, sempre teve um modelo que variou entre misto de ações culturais a um modelo estatal, algumas poucas vezes para um modelo exclusivamente privado, né? Nós temos grandes momentos, né, para marcar o que é a cultura ou a ação cultural ou as políticas públicas no Brasil. O primeiro grande momento é a chegada da família real no Brasil, quando trouxe consigo obras de artes, trouxe consigo livros, né, e instituiu dois grandes patrimônios da cultura brasileira, que hoje são a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, né? Isso é fruto da chegada da família real. Mais à frente, né, num grande momento da cultura brasileira, você tem São Paulo e a capital de São Paulo, com Mário de Andrade, instituindo o primeiro departamento de cultura. E isso gera um novo momento para a própria cultura do ponto de vista nacional, porque esse mesmo Mário de Andrade que é chamado para criar o que seria hoje o IPHAN. Depois você tem, talvez, um momento mais emblemático da participação da sociedade na construção do pensamento cultural brasileiro, que foi a criação do MAN de São Paulo, MAN do Rio de Janeiro, da Bienal de São Paulo, enfim, né? Isso é talvez o momento mais singular do ponto de vista do envolvimento da sociedade e do empresariado brasileiro. Depois você começa a ter momentos mais mistos, né? Desde o Sistema S, depois a Funarte no período do regime militar, né? E esse momento atual que a gente vive, que é fruto do incentivo fiscal, então essas ondas, né, culmina numa modelagem cultural absolutamente mista, onde o Estado tem um papel relevante com o incentivo fiscal, mas as empresas se conectam com esse incentivo, mas se conectam com a produção cultural, e a produção cultural se movimenta muito em torno dessa modelagem, né? E essa modelagem ela ganha um outro patamar de governança com as organizações sociais, que passam a ser grandes gestoras culturais, né? Essa história de ação cultural, de política cultural do Brasil, ela de fato hoje culmina com uma perspectiva mais mista da gestão cultural brasileira, né? Onde há uma parceria muito robusta com o Estado, sobre todos os aspectos, mas também isso faz bem para a cultura brasileira. Há uma multiplicidade de recursos, fomentando a condução desde essas grandes organizações, que são as OS, até a própria produção independente, né? Eu contei para você agora há pouco a data de criação dos dois institutos. O Itaú Cultural tem 35 anos e o Oi Futuro tem 20. É bastante tempo e experiência fazendo investimento social e ações de filantropia para a cultura. E eu quis aproveitar a presença do Roberto e do Saron no episódio para propor uma reflexão sobre o papel das empresas na cultura aqui no Brasil. As empresas têm várias formas de atuar no universo da cultura, né? Tem empresas que têm uma ação mais ligada ao marketing, tem empresas que têm uma atuação a partir do núcleo ligado à sustentabilidade, às relações institucionais, às relações governamentais, que pensa mais a médio e longo prazo, e tem algumas empresas que criaram seus institutos, suas fundações, para conduzir essas ações no campo cultural, né? Cada uma tem características muito próprias, né? Natural que a primeira, quando pensa a partir do marketing, tem um olhar mais
mais objetivo, mais pragmático, vamos dizer assim. O segundo universo de empresas que fazem um apoio cultural, pensando a partir da sustentabilidade ou a partir das questões sociais, tem apelos que vão transitar não necessariamente a partir do campo artístico-cultural, mas vão transitar em questões que impactem o meio ambiente, o ensino, a inclusão, né? E há projetos para esses dois perfis. Mas tem um terceiro modelo, que eu acho que é um modelo que olha a arte e a cultura como um espaço de transformação em si mesmo, que é um modelo que eu acredito ser mais alinhado aí com o que pensa o Itaú Unibanco como um todo, né? Apoiar a arte e cultura é por si apoiar um ato de transformação do ser humano, de transformação do sujeito. E na medida que eu transformo o sujeito, eu transformo o ser humano, eu naturalmente transformo o seu entorno. Mas para isso, para tomar essas decisões, eu preciso também ter pessoas, profissionais dentro das empresas que estejam conectados às questões artísticas e culturais. Talvez não exista uma empresa grande hoje que não reconheça o papel da arte e da cultura na vida, né, e no comportamento dos cidadãos. É impossível não pensar, por exemplo, num consumidor feliz, contente com o serviço, que se ele não tiver também contente com o seu entorno, com o que lhe é apresentado como possível condição de fruição de arte e cultura. O Oi Futuro já nasceu em 2001 com uma área dedicada à cultura. Criamos um centro cultural, né, o Centro Cultural de mesmo nome, Centro Cultural Oi Futuro, tem o mesmo nome do instituto, que funciona no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nós assessoramos a nossa mantenedora, que é a Oi, através do gerenciamento do programa Oi de patrocínios culturais incentivados. Nós também produzimos cultura, nós também somos produtores, nossa equipe de cultura também tem um caráter, tem uma característica de formador, de produtor cultural. E a gente tem também o Museu das Telecomunicações, que foi rebatizado, passou por um reconceito o ano passado, e nós agora temos um Museu das Humanidades e Comunicações, que detém o maior acervo de telecomunicações da América Latina. Então a gente produz cultura, produz arte, a gente incentiva a arte e somos, sem modéstia, através desse nosso centro cultural, hoje uma referência em arte contemporânea no Brasil, por que não dizer na América Latina, na medida em que a gente detém parcerias com várias instituições internacionais. E o Oi Futuro também é bastante voltado para a inovação, né? Tanto que a palavra futuro está até no nome. Onde é que a transformação digital e a cultura se conectam, né? E o que tem sido, como tem sido, na verdade, a experiência do Oi Futuro em entregar para a sociedade esse tipo de investimento? Ter o Oi Futuro no nome nos coloca um desafio diário, né, de estar sempre atento às transformações do mundo. O digital também está presente no nosso dia a dia. Por sermos um centro cultural de arte contemporânea, a gente acompanha também, né, as questões colocadas pelo contemporâneo, pelos artistas contemporâneos. Exemplos mais banais, né, há 20 anos que a gente trabalha aproximadamente com produção de arte feita para o celular, produção de arte feita pelo celular, net arte, web arte, e agora com a pandemia, com a situação que se pôs aí para todos nós, produtores, consumidores de arte pelo mundo, nós também avançamos muito no que são as nossas plataformas digitais, na medida em que ficou complicado de estabelecer um diálogo através do espaço físico. E agora estamos cada vez mais radicalizados em relação ao uso das plataformas digitais por conta da pandemia. O Roberto falou um pouco sobre a atuação do Oi Futuro e eu quis saber melhor com o Saron sobre o Itaú Cultural também. Não faz muito tempo, o Itaú lançou o painel de dados do Observatório Itaú Cultural, que fez uma análise bastante importante e inédita de dados da cultura no Brasil. Aproveitando um pouco desse lançamento, eu pedi para que ele explicasse a importância desse projeto e os resultados iniciais que eles conseguiram com o levantamento.
Cada vez mais a arte, a cultura, as ações culturais, as políticas culturais têm que ter dados, tem que ter evidências, tem que ter informação, precisa ter mais conhecimento dos impactos que a arte e a cultura gera, até para exigir da sociedade, das empresas e dos governos mais energia para isso tudo. Saber que ao investir em arte e cultura, você também impacta o ensino, você também impacta a saúde, você também impacta a segurança pública, né? Você tem um impacto matricial às políticas públicas de maneira ainda mais consistente e talvez com menos recursos. E é isso que a gente procura ao fazer esse painel de dados, oferecer à sociedade, aos governos, às empresas. Na cultura você consegue fazer mais e melhor com impactos muito mais perenes, com legados muito mais consistentes do que às vezes pegando esse recurso e tendo que investir no desdobramento daquela situação, por exemplo, em segurança pública. E esses dados, essas evidências, essas informações, a ideia é a gente poder ter cada vez mais isso numa base de dados única, com reflexões para oferecer ao conjunto da sociedade mesmo. Isso significa, por exemplo, como a arte e a cultura pode melhorar o ensino público brasileiro, né? Nós temos aí pela frente a necessidade de enfrentarmos positivamente o acolhimento das crianças e dos adolescentes e dos jovens no contraturno escolar. A disputa, inclusive, com o mundo que está à margem se dá pelo esporte, se dá pela cultura, pela arte, né? Então, como a arte e a cultura pode ajudar esse ecossistema de equidade fazendo ações de contraturno escolar. E esse é um só dos vários exemplos. Outra coisa na saúde, problemas relativos à saúde mental. A arte e cultura já deu grandes exemplos que a gente pode também atuar neste campo, né? Há estudos, o SUS inglês, há estudos mesmo nos Estados Unidos, com um grupo de controle, onde a arte e cultura envolvida melhora os índices relativos à angústia, à ansiedade, à depressão, diminui esses índices. A gente precisa de dados e informações para isso. A gente precisa gerar conhecimento sobre isso, até para que a arte e a cultura seja visto sob uma outra ótica, inclusive pela sociedade. E é preciso dialogar com a sociedade sobre isso para a gente constituir esse ecossistema de equidade que tanta pandemia vai nos exigir. Falar de cultura em 2021 sem falar de pandemia é praticamente impossível. Nesse período de pandemia, o setor cultural é um dos que mais sofrem no Brasil. São cerca de 5 milhões de pessoas que esperam ajuda financeira. O setor cultural foi um dos primeiros a ter suas atividades suspensas com a chegada do coronavírus ao Brasil, o que acabou provocando uma desassistência dramática entre os atores culturais. Isso foi há 1 ano atrás. E hoje, uma recuperação do setor é ainda difícil de prever, já que a plena retomada das atividades presenciais só poderá acontecer com a erradicação da doença no país. Eu perguntei para os dois de que maneira a pandemia afetou a cultura e como o investimento social privado respondeu a esse novo contexto. A arte e a cultura foi o primeiro impactado, né? Pensando sobre o aspecto da economia, a economia criativa foi a primeira impactada, foi a primeira a ter que parar em virtude, obviamente, em virtude da pandemia e certamente será a última a voltar por completo. Muitas empresas se mobilizaram, o caso aqui do Itaú Cultural, acho que fez a sua parte dentro do nosso escopo, mas não fazemos política pública, né? Quem faz política pública é e deve ser o Estado, né? E outras instituições, né, deram bastante acolhimento ao mundo da cultura, mas o que acolheu efetivamente e fez com que a situação da cultura não fosse ainda mais dramática foi a Lei Aldir Blanc, votada em tempo recorde no Congresso Nacional. E a Lei Aldir Blanc foi fundamental para garantir a maior injeção de recursos na história da cultura para o conjunto dos mais de 5 mil municípios brasileiros. E fez com que, de alguma
alguma forma, o produtor independente, o mundo cultural, pudesse fazer acontecer dentro, inclusive, do universo virtual. E foi esse universo virtual que também respondeu com bastante cuidado, afeto, para a sociedade que tão necessitava de momentos de acolhimento, né? Nós mesmos no Itaú Cultural fizemos uma pesquisa junto com o Datafolha e perguntamos que, bom, você que acompanhou uma atividade virtual no período da pandemia, essa pesquisa foi feita em setembro, foi a campo em setembro, qual é o seu sentimento em relação às questões de saúde mental? E as respostas foram importantíssimas. Mais de 70% das pessoas disseram que foi graças às lives, graças a ouvir uma música, graças a ver um filme, graças a acompanhar alguma atividade cultural de modo virtual, que ele se relacionou melhor com a sua família. Então, a cultura, ela, mais uma vez, respondeu em alto e bom tom, e também foi muito importante o investimento social privado nesse período e, sobretudo, a Lei Aldir Blanc, para que nós pudéssemos, principalmente os produtores independentes, ter um fôlego a mais nesse momento tão difícil da economia da cultura. A questão do contato físico, né, da aproximação física, é da própria natureza da arte. Manter um centro cultural não está sendo fácil, na medida que a gente teve que fechar as portas. Ao reabri-lo em novembro, tivemos que passar por transformações do próprio espaço físico, né, na medida em que a gente teve que se adaptar aos protocolos sanitários e segurança. Diante desse novo quadro da pandemia, a gente tem que, de novo, formar um público, na medida que um público tem que reaprender, tem que entender as novas normas, os novos procedimentos. Então, a gente espalhou vários dispensers de álcool gel, teve que refazer nossa sinalização, e o último espaço a ser aberto é o nosso teatro. O teatro acabou sendo a arte mais afetada, né, por conta justamente da necessidade intrínseca, né, da linguagem, que é o contato físico. Já trabalhamos com peças que aconteceram para zero público no teatro, né, mas que a gente transmitiu ao vivo nas nossas plataformas. Bem, a gente está tentando meios para chegar ao teatro, mas por enquanto só temos nas galerias e museu. Mas tivemos que repensar tudo, como de resto, todos os centros culturais. Ainda falando um pouquinho mais de pandemia, Roberto, como é que você entende o papel do Estado no acolhimento do setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus? Bem, o mundo todo foi pego de surpresa, né? Os governantes também foram. Não podemos dizer que o nosso governo federal tenha, de fato, desenvolvido uma política consistente e rápida em relação ao que está acontecendo, o que aconteceu. Tivemos um avanço que foi a Lei Aldir Blanc, mesmo com a dificuldade de time, né? Tem um time aí curto para as pessoas, de fato, para os produtores, fazedores, gestores, de fato, se beneficiarem da lei, mas foi um avanço. Mas eu acho que falta ainda uma estruturação, porque, de fato, fomos pegos todos de surpresa. Então, eu acho que está faltando ainda um apoio maior dos nossos governantes. Essa passagem do físico para o digital também não é uma coisa fácil para todo mundo, né? É preciso meio, é preciso rede, mas eu acho que, de maneira geral, faltou rapidez nas respostas das demandas, faltou também maior diálogo entre os poderes e quem faz e produz cultura. Eu acho que o mais importante foi realmente a Lei Aldir Blanc, né? Ela teve 3 modelagens, uma modelagem de repasse direto de recursos para aquele, né, que dependia da cultura e tinha uma grana bastante curta, né? E esse repasse foi fundamental para garantir a subsistência, principalmente desse backstage que dependia tanto de um show ao vivo para poder fazer uma produção e de repente se viu completamente sem fôlego para fazer a compra do mês. Então teve esse repasse direto, teve o repasse dos municípios para pequenos projetos e para médios projetos, e teve repasses do Estado, né,
para projetos, inclusive, significativos, né? A injeção foi de cerca de 3 bilhões de reais no mundo da cultura, né? É claro que é preciso boas prestações de contas, é preciso que também, no final deste ciclo, o perfil desses recursos fique ainda mais explícito para a sociedade, porque é dinheiro público, mas, efetivamente, a Lei Aldir Blanc tem cumprido um papel fundamental de fazer a arte e cultura não parar e fazer com que os trabalhadores da cultura possam ter nela um fôlego para suportar esse momento tão difícil que a pandemia impôs para a economia da cultura. A gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa e agora, lançando um olhar para o futuro, a gente faz sempre no encerramento um exercício de futurologia, né? Pensando no futuro da filantropia para a cultura, como é que você gostaria que o setor tivesse daqui a 25 anos, por exemplo? Eu acho que o que a gente puder fazer para institucionalizar mais os modos de ação cultural que tenham cada vez mais características de ação de Estado e não ação de governo, acho que a gente tem que fazer. Quais são os arcabouços legais que a gente precisa aprimorar, por exemplo, para que as OS de fato sejam percebidas como uma grande parceria entre a sociedade e os Estados? Como, por exemplo, construir arquiteturas que possam acolher melhor a produção independente. Pensar de maneira mais plural a origem dos recursos para a cultura, para que a cultura e a arte possam dialogar de maneira mais estruturada com o ensino. Precisa ser algo incorporado pela sociedade. Para ser algo incorporado pela sociedade, precisa ser política de Estados. No desafio de encarar grandes questões, como, por exemplo, o analfabetismo funcional, que é um desafio monstruoso. Em 2030, nós, segundo o IBGE, seremos um país com mais velhos do que jovens, mais pessoas com mais de 60 anos em 2030 e menos pessoas com menos de 14 anos. Nós temos uma janela de 10 anos para combater o analfabetismo funcional. Então, como esse ecossistema também pode se colocar para a gente poder enfrentar essas questões, para a gente ter pluralidade de recursos, para a gente ter a cultura e a arte sendo vista de maneira matricial as políticas públicas e para, fundamentalmente, a sociedade poder, de fato, estabelecer uma empatia maior na sociedade, onde ela compreenda, ela entenda, ela apoie, ela fomente com mais energia que investir em arte e cultura é investir na transformação do sujeito, e essa transformação que se traduz na melhoria das questões relativas à arte e à cultura, mas também na melhoria das questões relativas à saúde, ao ensino, à segurança pública, à inclusão social, que se traduz efetivamente na transformação do próprio Brasil. Eu acho que o setor, primeiro, o que eu gostaria muito é que o setor fosse valorizado por todo mundo, pelos governos, pelas empresas, mais ainda valorizado pelas empresas, valorizadas pelos cidadãos, que o setor cultural fosse reconhecido como essa força produtora de economia, um setor que emprega, que gera PIB, que faz rodar a roda da economia pelo mundo. Podemos ter um maior diálogo entre os fazedores, gestores e criadores de cultura. Eu acho que a gente pode se falar mais. Com a pandemia, tivemos uma lição que parece óbvia, mas hoje não é tão óbvia assim, que é no que a gente se voltou mais para o digital do que para o físico, a gente reviu o grande potencial das redes, potencial de público. Então, se a gente fala de democratização, fala de acesso, o digital fez lembrar a gente que a gente pode atender, pode falar com mais pessoas com o digital. Então, também acho que um caminho sem volta aí nesses 25 anos é o digital. E pensando numa valorização da arte e da cultura por todo o mundo, eu sonho utopicamente num país mais justo, mais humano, mais igualitário, porque a arte ajuda a pensar, a arte ajuda a mudar, a arte ajuda a transformar. Então, com mais arte para todo mundo, eu acho que a gente vai ter um país melhor.
E assim, chegamos ao fim do Fronteiras Coletivas, a nova temporada do podcast GIF, que é parte da programação do 11º Congresso GIF Fronteiras da Ação Coletiva. O nosso papo sobre cultura foi bastante informativo e muito duro também. São anos difíceis que vêm pela frente e por isso é importante seguirmos conectados e juntos. A série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius. A produção é da Thalita Ibrahim e a edição é da Evelyn Argenta. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Jäger e pelo GIF da Giovanna Bianchi. Até a semana que vem!